Eu sinto que a igreja ela canta de verdade. E é muito bom ouvir a voz de vocês aqui ecoando nesse mundo. Mas nessa noite nós vamos dar continuidade às nossas reflexões. Eu tenho aqui apenas 19 minutos. Hoje está bem recheado o culto, né? Mas vamos tentar terminar em 19 minutos a nossa reflexão dessa noite. Se eu passar só os 2 minutos, vocês não vão ficar chateados não, né? Não? Então tá bom. Quando vocês pensam em marca de bolsa para mulher, qual é a marca que vem na mente de vocês? Vamos lá? Carmen Stephanie. Olha. Arezzo. O que mais? Olha, Vitor Hugo. O povo aqui, viu, é alto nível, viu? É outra coisa. Mas quando você pensa em uma marca esportiva, qual é a marca que vem à sua mente? Adidas, Nike, né? Puma, né? O pessoal gosta aqui de marcas esportivas, né? E quando vocês pensam em água sanitária, qual é a marca que vem à mente? Sabe quando eu era mais novo, a minha mãe dizia assim: ó, Ismael, vá na venda comprar uma que boa. E eu chegava lá para o rapaz da venda e dizia: ó, minha mãe mandou comprar uma que boa. E ele me entregava um vaso, um recipiente com água sanitária dentro. Só quando cresci que eu fui descobrir que o nome não era que boa, que o nome do produto era água sanitária. Mas parece que em algum momento, de tanta pessoa usar a marca, parece que o produto ele absorve o nome da marca. Já percebeu? E isso é muito claro quando a gente vê esse exemplo que eu estou dando aqui da água sanitária. Então você tem produtos que absorvem o nome da marca, mas também você tem produtos que eles são certificados. E por causa da certificação do produto, ele tem credibilidade no mercado. Concordam comigo? E tem muitas pessoas que só procuram um produto com certificação X. Se é selado pela Inmetro, se é certificado pela ISO 9001, pela ISO 2021. Então tem várias certificações, né? E eu começo a perceber que essas certificações, elas dão validade ao produto e autenticam o produto. Durante algum tempo eu trabalhei com a Roquem. Não sei se alguém se lembra dessa época. Foi uma febre a Roquem. A Roquem são produtos de processadores, vem processadores de água, vem de chuveiro também, torneira, e eles retêm cloro da água, retêm algumas partículas sólidas da água. E quando eu fui para um dos treinamentos da empresa, eu percebi que a empresa era selada pela ISO 9001, mas também ela era selada pela Water Quality Association, que é uma empresa que ela só sela produtos de água, produtos de purificação de água. Mas ela só sela produtos que em um lote, por exemplo, de 100 peças, depois que todas as 100 peças são testadas, se nenhuma delas oferecer problema, eles então certificam. Mas se uma peça oferece algum problema, eles não certificam a empresa. Então, é muito exigente para ter a certificação da Water Quality Association. Agora, quando a gente pensa em termos espirituais, uma vez que esses produtos eles têm muita credibilidade, eles têm muita aceitação quando são selados, eu fico imaginando então que no campo espiritual é possível perceber que Deus também ele sela o seu povo. Há uma marca distintiva, há um emblema que é colocado sobre o povo de Deus, e que essa certificação, essa autenticação faz com que eles sejam protegidos, principalmente diante de um grande juízo que está para ser derramado sobre ou a nação ou sobre a terra. E como eu entendo isso? Como é que eu percebo isso? Eu percebo isso, por exemplo, quando a gente vai às pragas do Egito. O que acontece ali na 10ª praga?
antes que a 10ª praga seja alcançada ali na terra dos egípcios, o que acontece ali? Deus dá uma ordem. Qual é a ordem? Vocês devem assinalar nos umbrais da porta, vocês devem autenticar, carimbar os umbrais da porta com o quê? Com o sangue do Cordeiro, para que quando a destruição chegar sobre o Egito, a casa que tiver assinalada com o sangue do Cordeiro, o que vai acontecer? Não vai ser alcançada pelo juízo que vai ser derramado sobre a nação. E foi especialmente isso que aconteceu. A gente percebe isso na narrativa bíblica. O anjo veio, o anjo destruidor veio, e as casas que estavam assinaladas com o sangue do Cordeiro não sofreram os danos daquele juízo que Deus tinha para derramar sobre a nação do Egito. Com isso a gente entende já de início que antes que Deus derrame os seus juízos sobre a nação, sobre um povo ou sobre um planeta, Deus assinala o seu povo. Amém. Para que eles não sofram as consequências dos juízos que estão para ser derramados. Há um outro exemplo muito claro nas Escrituras Sagradas, que é visto ali em Ezequiel, que é quando a destruição de Jerusalém está para chegar, vinda através do exército de Babilônia, que está para invadir Jerusalém, porque a nação se perverteu, porque as pessoas viraram as costas para Deus. E naquele contexto, antes que os babilônios possam sitiar Jerusalém, antes que o exército chegue ali às fronteiras do país de Israel, a gente percebe que eles são assinalados. Um anjo passa no meio da cidade como um pincel de tinta. Claro que a ideia é uma gravura, é uma ilustração, mas para assinalar aqueles que são o povo de Deus. Isso está escrito, especialmente aqui em Ezequiel capítulo 9. Eu queria ler com vocês esse versículo. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 9. Capítulo 9. Olha o que acontece antes que Deus derrame o seu juízo sobre Jerusalém. Olha o que ele faz aqui. E como que isso é interessante, porque nós vamos perceber no tema de hoje que antes que Deus venha derramar o seu juízo sobre a terra no tempo do fim, Deus também vai fazer a mesma coisa que ele fez com os egípcios, ou melhor, com o povo hebreu que estava no Egito, o que ele fez com o povo de Israel antes de ser alcançado pelos babilônicos, e o que ele vai fazer com o povo dele antes do juízo, antes das 7 últimas pragas serem derramadas sobre a terra. Note, por exemplo, Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 em diante, diz assim: E lhe disse aqui ao anjo: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque como sinal a testa dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Perceberam? Aqui foi dado a ordem para que um anjo passasse. O versículo 2 fala que ele tinha um estojo na mão, para assinalar na testa, assinalar na fronte os homens que gemiam pela cidade por causa das abominações, homens que não estavam conformados com a maldade, homens e mulheres que não estavam satisfeitos com o adultério, com os roubos que havia no acampamento, com o descaso com a viúva, com o órfão, os homens que não estavam satisfeitos com a adoração aos ídolos. Esses seriam assinalados, marcados na testa como o povo de Deus. E quando os babilônicos viessem e invadissem Jerusalém, eles não seriam destruídos com toda a nação, eles seriam poupados da morte. Bom, aqui nós temos o segundo exemplo. E eu queria partir, por conta do tempo, já para o exemplo principal dessa noite, é o que está em Apocalipse. A gente já tem esse livro aqui como nosso livro de cabeceira dessas noites. Apocalipse, no capítulo 6. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 6. Aqui nós vamos encontrar também um cenário muito parecido com esse. Antes que Deus derrame o seu juízo sobre o planeta Terra, no tempo do fim, especialmente na abertura do 6º selo, como nós vamos ver aqui,
aonde montes e ilhas serão removidos de seus lugares, aonde haverão muitos eventos cataclísmicos no planeta, as nações estarão em angústia. E o que vai acontecer nesse cenário antes que Deus derrame o seu juízo final sobre o planeta? Será que também haverá um assinalamento? Será que também haverá uma autenticação, um selo que será colocado no povo de Deus para que esse povo seja protegido, assim como foram os hebreus, assim como foram o povo de Israel, os que eram fiéis? Será que haverá também esse momento do assinalamento? E aqui no capítulo 6, nós lemos o último o penúltimo e último versículo do capítulo, verso 16 e 17, diz assim: disseram aos montes e rochedos, caiam sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o quê? O grande dia de quê? Da ira do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? O capítulo termina com uma pergunta: quem pode ficar de pé diante do Cordeiro? Chegou o grande dia da ira. E se você olhar os versículos que vem antes, vai falar assim, desse momento apocalíptico, desse momento das tsunamis, desse momento onde os reis e comandantes e poderosos vão se esconder nos penhascos das montanhas e fazer a oração de morte. O que vem antes é isso, porque chegou o dia do juízo, chegou o dia da ira. E quem pode suster-se? Quem pode ficar de pé diante do Cordeiro com tantas coisas que vão estar acontecendo? Essa é a pergunta. E o capítulo 7 vem para explicar, para dizer para a audiência, para dizer para os leitores do livro de João, quem é que pode ficar de pé diante do Cordeiro. E aí no capítulo 7, você percebe aqui, especialmente no versículo 1 em diante, as seguintes palavras, acompanhe comigo. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, os 4 pontos cardeais, para que nenhum vento soprasse nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma, nem sobre a terra. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o que na sua mão? Tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até selarmos na fronte o quê? Os servos do Deus vivo. Amém. Que texto extraordinário! Que o Senhor abençoe a sua poderosa palavra. Amém. O cenário aqui está muito claro. É o final do 6º selo. Eventos terão lugar no nosso planeta. As pessoas estarão em tremenda angústia. E surge no horizonte o sinal da vinda do Filho do Homem. Eles estremecem, eles ficam com medo e pedem para que os montes e rochedos caiam. E faz a pergunta: quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé diante do Cordeiro? Quem é que pode suportar esse juízo sobre a terra? Esses juízos também são mencionados no capítulo 15 e 16 de Apocalipse. Quem pode suster-se? Aí quando a gente lê o capítulo 7, ele diz que quem pode suster-se é quem? Quem é que pode ficar de pé diante do Cordeiro? Os que foram selados com o quê? Com o selo do Deus vivo. Esses podem sim ficar de pé. Esses poderão olhar para o Cordeiro e dizer: esse é o nosso Deus a quem nós esperávamos. Nós não temeremos nada que sobrevenha a nós, porque nós somos propriedades desse Deus maravilhoso. Esses poderão ficar de pé. Aí vem a pergunta principal nessa noite, né? A pergunta que não quer calar: que selo é esse? Que autenticação é essa que nós precisamos ter para enfrentarmos os últimos juízos sobre esta terra? O que é que eu preciso ter como cristão? Qual é a autenticação? Qual é a validade? Qual é a certificação que eu preciso ter? E aí, quando a gente vai ao texto, o texto diz que até selarmos na fronte
com o selo do Deus Altíssimo, o selo do Deus vivo. Queridos amigos, preciosos irmãos, se nós olharmos cuidadosamente para esses versos, nós podemos descobrir aqui algumas verdades essenciais sobre o selo de Deus. A primeira verdade é que o selo é colocado onde? Na fronte, na testa. O texto fala fronte aqui. Quando a gente vai no Pentateuco para entender qual é o sentido de fronte, lá em Deuteronômio, a gente percebe especialmente o que acontecia em Israel quando um pai trazia um filho para dedicar ao Senhor. A instrução é que eles pudessem ter na fronte a lei de Deus. Se vocês forem a Jerusalém, vocês vão perceber que crianças e muitos adultos têm uma caixinha aqui na testa, amarrada, literalmente amarrada na testa. Acho que eles levaram tão a sério essa questão que amarraram uma caixinha com um pouquinho da Mishnah, um pouquinho do texto de Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Tu ensinarás aos teus filhos a sentar da cama, ao deitar e ao levantar. Eles colocaram uma porção daquele texto aqui numa caixinha e amarrado na testa, entre os olhos, né? Interessante. Eles tomaram tão a sério isso que eles fazem isso de forma literal. Mas qual que é o sentido ali do texto, quando Deus pede para que seja colocado na fronte a lei dele? O sentido ali não é literal, mas é que eles precisavam viver, precisavam ter na mente a lei de Deus, os princípios da lei de Deus, para que isso pudesse governar a sua vida. Com isso a gente começa a perceber que o selo de Deus, que é colocado na fronte, inicialmente está relacionado com o quê? Com a lei de Deus. O primeiro selo, a primeira ideia que surge do texto é que a lei de Deus precisa estar onde? Me ajudem. Na nossa mente, na nossa fronte. Quando a gente vai para a ciência, a gente descobre na ciência que a fronte está relacionada com essa parte nossa do nosso cérebro, né? O frontal, né? O lóbulo frontal. E a ciência diz que aqui é onde se assenta o poder de decisão, o intelecto, o estado consciente, a espiritualidade. Tudo se assenta aqui. A capacidade de decisão está relacionada com o lóbulo frontal. Logo, quando a gente analisa a questão da ciência, a gente percebe que é uma implicação muito séria, né? Veja, a religiosidade é aqui que se desenvolve, o estado consciente, a espiritualidade, o intelecto, está tudo relacionado com o lóbulo frontal. Aí eu percebo que um grande conflito cósmico que vimos aqui no início da semana tem uma relação direta com a nossa mente. A guerra do inimigo é tentar, de alguma maneira, fazer o quê? Dominar a nossa mente. E não sei se vocês têm percebido, mas ultimamente tem tantas ideologias em nossa sociedade, não é? Qual é o propósito de tudo isso? Minar a nossa mente, drenar a nossa capacidade de pensarmos de acordo com o assim diz o Senhor. Pensarmos de acordo com a lei de Deus, os princípios da lei de Deus. E essa avalanche de ideologias, ela vai lançar por terra as verdades bíblicas, os princípios fundamentais da palavra de Deus. Mas nessa noite você está percebendo que Deus vai colocar o selo dele na nossa mente. E o selo dele está relacionado com a sua lei. Vai chegar um momento em que nós cristãos vamos ter que decidir entre as filosofias humanas ou seguir a lei de Deus, ou seguir a vontade humana, ou seguir os princípios que são eternos da lei de Deus. Ou a gente segue aquilo que diz o professor, ou a sociedade civil organizada, ou vamos procurar vivenciar e seguir aquilo que Deus colocou dentro de nós. Nós vamos ter que fazer uma grande escolha. Não vai ser um assinalamento com um pincel na testa. Ninguém vai precisar pintar nada de vermelho nos umbrais da porta. O selo de Deus são os princípios da sua lei que Ele quer colocar na mente e no coração do seu povo. Antes que os últimos eventos caiam sobre a terra. Os selados, então, eles poderão cantar o cântico do Cordeiro.
Eles vão ficar de pé no Monte Sião, como diz aqui o restante dos versículos, especialmente do versículo 9 até o versículo 13. Eles cantarão um cântico dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. E são esses que poderão ficar de pé e ser levados para a cidade santa e estarem diante do nosso Pai Celestial. Assim sendo, queridos, eu considero nessa noite que aqueles que querem receber o selo de Deus precisam entender dos princípios da lei, da santa lei de Deus. Esse é o primeiro aspecto desse selo, é ter os valores, os princípios, dos mandamentos de Deus gravados na sua mente, para que a gente consiga tomar decisões conforme a vontade de Deus. Mas também há um outro elemento desse selo, especialmente o apóstolo Paulo menciona no livro de Efésios, que é o Espírito Santo. E que a gente recebe esse Espírito Santo quando acontece o quê? Quando a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos selados no Espírito Santo. E que o Espírito Santo só sairá de nós quando atravessarmos os portais celestiais. Ele é a garantia de que nós seremos selados até o dia da volta de Jesus. Assim sendo, eu quero considerar nessa noite esse duplo selo apresentado pelo Evangelho. O selo dos mandamentos de Deus em nossa fronte e o selo do Espírito Santo. E eu pergunto nessa noite, será que há alguém aqui que quer viver os princípios, os mandamentos de Deus na sua vida? Será que existe alguém aqui nessa noite que está disposto a dizer assim: pastor, a mensagem foi breve, foi curta, mas eu entendi que antes do juízo final, Deus precisa selar o seu povo, como sempre fez. E que eu entendi que esse selo está relacionado com a sua lei, os 10 mandamentos, mas que também eu preciso tomar uma decisão muito sincera. A decisão de ser batizado e de ter o selo do Espírito Santo na minha vida. Será que você entendeu essa mensagem nessa noite? Quem você seja, se é adolescente, se é adulto, se é melhor idade, nessa noite Deus quer selar o seu povo. A mensagem do Evangelho apresentada aqui diz que só os que vão ser selados é que poderão ficar de pé diante do Cordeiro quando ele voltar. O meu desejo sincero nessa noite é que você diga as palavras vinde bendito meu Pai. É que você ouça as palavras de Cristo dizendo: vinde bendito meu Pai, e possua por herança o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Haverão 2 grupos naquele dia: o grupo que vai ouvir vinde bendito meu Pai, e o grupo que vai ouvir da boca de Cristo Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Só haverão 2 grupos de pessoas naquele dia, quando Jesus voltar. O meu sincero desejo nessa noite é que vocês estejam do lado do grupo que vai dizer: esse é o Deus a quem nós esperávamos. E não o grupo que está aqui no capítulo 6, verso 16: montes e rochedos caiam sobre nós, porque nós não queremos olhar para a face daquele que está sentado no trono. Essa é a oração dos perdidos, daqueles que não deram ouvido ao chamado de Cristo, daqueles que viveram no tempo do fim e não estiveram em nenhum momento atentos às palavras para praticar os ensinamentos. Esse é o momento em que você precisa tomar uma decisão neste culto. A Bíblia foi aberta e nesse momento eu queria fazer um apelo para você. A hora que chegou para você nesse momento é que você precisa se decidir de que lado você quer estar. Do lado daqueles que receberão o selo de Deus, ou do lado daqueles que receberão a marca da besta? Porque o inimigo também vai selar o seu povo. Sabia disso? Ele é especialista na contrafação da verdade. Ele vai criar um selo alternativo para assinalar aqueles que pertencem a ele. E o selo do anticristo está diretamente relacionado com ideologias, com filosofias humanas, e vai tentar criar uma confusão na sua cabeça.
para que você não receba o selo de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero que você entenda mais do que antes. Deus está chamando você para ser fiel à lei dele. A lei de Deus revela o caráter do nosso Pai. Ele quer que você seja feliz aqui nesta vida e que no porvir você possa herdar a vida eterna. Será que há alguém aqui nessa noite que entendeu que Jesus Cristo quer que você seja selado com a lei dele no seu coração? Os 10 mandamentos completos, todos os 10 mandamentos, sem saltar nenhum deles. Será que você gostaria de viver os princípios desse mandamento? E que vivendo os princípios desse mandamento você vai ser levado a ser batizado e vai receber o selo do Espírito Santo na sua vida? Nessa noite Ele quer que você o aceite. Ele quer que você receba esse selo na fronte, para que você seja poupado das destruições que virão sobre este planeta. Naquele dia eu quero procurar você quando Jesus voltar. Eu quero procurar você na multidão, porque eu quero estar lá. Não sei se você vai querer estar lá. Eu quero estar lá, preparado para, de cabeça erguida, olhar para o Cordeiro de Deus e com os olhos fitos ao alto, receber dele a salvação. Desde pequeno eu nasci e cresci nesse ambiente espiritual, e desde pequeno, desde 7 anos de idade, que eu prego essa mensagem, que Jesus vai voltar um dia e Ele vai buscar um povo que está selado, e esse povo vai permanecer ao lado de Cristo por toda a eternidade. E eu fico nessa expectativa da chegada desse momento. Eu acho que agora está muito mais perto do que antes, por tudo que a gente tem vivenciado em nossos dias, por tudo que a gente tem percebido, não é verdade? Eu acho que está mais do que na hora da gente ser adulto o suficiente para entender que não se brinca com salvação. Está mais do que na hora de nós entendermos que quando o assunto é espiritualidade, nós não temos que negociar nada. Os princípios são princípios, eles são eternos, e a gente precisa se decidir, ser homem e mulher de maturidade, de cabeça erguida, para se posicionar ao lado da verdade, ainda que seja o careta do grupo lá na escola. Os coleguinhas não gostam, mas é o meu princípio. Ainda que na faculdade você seja o careta do grupo, mas são os princípios que você defende. Ainda que no trabalho haja resistência e oposição a você, nós precisamos ser fiéis a esses princípios, porque quem tem esses princípios na fronte é quem vai receber o selo de Deus. Eu sei que nessa noite você quer esse selo, você quer ser autenticado, você quer ser guardado para não sofrer os últimos flagelos que sobrevirão a essa terra, as 7 e últimas pragas. Os rios e as fontes das águas vão se transformar em sangue, o sol vai aquecer mais do que o normal, haverão úlceras malignas, chuvas de pedras que cairão dos céus, e as pessoas morderão a sua língua e não vão poder morrer, porque a morte será tragada, diz a profecia. Mas você que veio aqui essa noite, o seu desejo é se preparar para a volta de Jesus. Portanto, nesse momento, meu amigo, eu quero perguntar para você: quantos dos que aqui estão presentes querem nessa noite declarar publicamente que querem receber o selo de Deus na sua vida, que é a lei de Deus e o Espírito Santo? Levante a sua mão, deixa eu ver a sua mão. Olha que coisa linda. Quantas pessoas nessa noite querem receber o selo de Deus? Louvado seja Deus. Nós vamos ter uma canção especial.